Hoje no Eu Podcast, aqui no estúdio, recebemos um cara que eu conheço há muito tempo. Já convergimos várias vezes e divergimos em muitas outras. Verdade. Filósofo, teólogo, professor, coordenador de uma série de situação, bem envolvido na comunidade de Lajeado, David Orlin. Como é que tá? Tudo bom, David? Obrigado por ter vindo aqui. Prazer é meu, Joel, uma pessoa humana. Tu tens alguns predicados e o que eu mais gosto é a tua humanidade por excelência. Obrigado. E eu acredito no teu trabalho, fico muito feliz de ter sido convidado. Já éramos para ter tido este momento antes. É verdade. E adiamos até que deu certo. E é um prazer estar aqui, partilhar um pouquinho daquilo que nós temos vivenciado com o teu público. E sabe que eu lembrei-te em vários momentos. Um deles agora está muito em alta, eu vi várias pessoas comentando sobre a caverna de Platão. E que nós estamos vivendo, ou em alguns momentos mais, outros menos, de maneira coletiva, mas também na individualidade. Eu gostaria que explicasse para quem talvez não saiba da história o que é a caverna de Platão e se tu concorda que nós vivemos nela, Platão estava certo já 400 anos antes de Cristo, ele já estava certo o que iríamos viver hoje. Joel, este é um tema clássico da filosofia clássica. A filosofia clássica é um período na história da filosofia que nós temos três grandes nomes. Sócrates, considerado o grande filósofo. Platão, que foi discípulo de Sócrates e fundou uma escola, uma academia, de fato, e até hoje, por isso que se leva o nome a academia, a universidade. Ele fundou uma escola chamada academia, e um discípulo dele, que também faz parte desse período clássico, que foi Aristóteles, que para muitos é, com certeza, um dos 5 maiores pensadores da história da humanidade. É um homem, Aristóteles, que, sendo discípulo de Platão, discordou muitas vezes de Platão e se aventurou por muitas áreas. Muitos dizem que, inclusive, ele é o pai da ciência. Mas, voltando a Platão e à caverna de Platão, é um tema, perdoe-me, que é recorrente. É muito atual. Para contextualizá-lo, eu preciso pensar neste tempo e eu falaria das inteligências artificiais, dos supercomputadores. Nós estamos caminhando para um tempo sem volta, nós estamos numa curva e estamos indo para processos e maneiras de nos relacionarmos muito diferentes. Eu tive já a oportunidade de conhecer o laboratório da Apple, em Campinas, no Brasil. Conheço o Google, já fui 2 vezes à sede em São Paulo. Eu tenho trabalhado muito com mapeamento de educação, participo, a minha rede, a minha escola me permitiram já fazer uma série de viagens a locais extremamente estratégicos que mostram que, de fato, o mundo está mudando e, para muitos, nós estamos dentro de uma caverna. Eu digo isso para depois voltar ao tempo de Platão, porque nós estamos olhando este tempo de maneira muito confusa. As possibilidades são tantas. Só para o teu público ter ideia, ali pelo ano de 2040, 45, estamos falando aí da próxima década, nós teremos provavelmente um cérebro biológico e um cérebro nas nuvens. Nós estamos entrando num tempo em que as tecnologias farão com que as pessoas absolutamente possam viver mais, mas usem menos a capacidade de crítica, a capacidade de pensar, de falar e etc. É só vermos que, eu escrevi 18 anos no Informativo, em outros jornais eu tinha crônica semanal. Eu acho que escrevo muito pouco, apesar das pessoas às vezes elogiarem o texto e tal, e hoje eu vejo as pessoas que jamais leram ou que não leem, que mal sabem escrever, com textos bonitos e poéticos, tudo fruto da inteligência artificial. Digo tudo isso para voltar agora a Platão e pensarmos na caverna para essa grande alegoria. O que é a caverna de Platão? Platão, ele conta uma história de que as pessoas
estavam aprisionadas no fundo da caverna, olhando para a parede, estavam lá acorrentadas, e do lado de fora tinha uma fogueira, e as pessoas que passavam na frente dessa fogueira acabavam por projetar totens tal no fundo da caverna. E essas pessoas amarradas, olhando para a parede da caverna, viam estas sombras e pensavam que aquilo é a realidade. Ele trata de que um dos prisioneiros sai da caverna e vê aquela luz, né? Primeiro não consegue enxergar e descobre que ele vive num mundo que é uma ilusão. E ao retornar para lá e tentar mostrar para os amigos dele do que estão vendo, no que estão vendo não é a realidade, é só uma projeção, ele poderia ser até morto. O que tem a ver? Primeiro, a gente tem que entender que tem uma teoria do conhecimento por trás. Eu estou tentando ser mais didático e mais claro para o público que não tem muito acesso a este pensamento, possa entendê-lo de maneira mais prática. Ele está falando, primeiro, que existe um mundo sensível e um mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo das ideias. É um mundo onde as coisas têm a essência plena, perfeita. O mundo sensível é o mundo que a gente vive, são as experiências que a gente tem. E nós, por vezes, vivemos este mundo, mas este mundo é cópia das essências, das verdades. É mais ou menos assim. Quando eu vejo um cavalo, esse cavalo e estes tantos cavalos que eu enxergar, os milhões de cavalos que existem, são apenas uma cópia daquilo que é perfeito, que está lá no mundo inteligível, que é o cavalo, a essência do cavalo. Ou seja, tudo é uma reprodução. Inclusive, Platão não gostava de quadros, de pinturas ou de estátuas, porque ele dizia que aquela estátua é uma cópia de alguma coisa que nós temos aqui, que é uma cópia deste mundo perfeito. É daí também que o cristianismo pega a ideia, né, ou associa a ideia da capacidade de ter um mundo espiritual, de ter um mundo. Eles, na verdade, dizem, olha, o que nós cremos e o que nós pregamos, a própria filosofia clássica confirma. É por isso que no início do cristianismo usou-se muito o pensamento platônico. A patrística, com Santo Agostinho, usa muito o pensamento platônico para poder mostrar para o mundo secular, o mundo grego, que o cristianismo fazia sentido e que lá na filosofia clássica já se falava deste mundo. O Platão tem uma outra ideia que a gente vai conseguir compreender agora. Ele vai dizer que, inclusive, quando eu conheço alguma coisa, eu estou relembrando. Por quê? Porque nós temos, quase que inato, capacidade e conhecimentos que vêm desse mundo das ideias. No contexto da caverna, o mundo das ideias seria a claridade. É tu sair da prisão. E ele está dizendo, então, que os seres humanos estão aprisionados. E são poucos aqueles que querem enxergar. São poucos aqueles que querem sair do aprisionamento e ver as coisas como elas são. Do meio da manada. Óbvio. Não querem. São poucos aqueles que negam a alienação. São poucos aqueles que exigem que a vida seja mais que fruição e gozo, que seja mais a aparência, consumismo, o materialismo. A vida é muito mais do que isso. Para estes, e para Platão, a vida é essência. Significa chegar lá no mundo das ideias, no mundo inteligível. Porque pensar além do óbvio. É óbvio. Sair desta obviedade, como tu bem dizes, e entender que a existência exige uma visão superior, uma capacidade reflexiva, fugir desses determinismos, fugir destes grupos ideológicos. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, na política hoje, essa doença de grupos, sabe? Essas polaridades, esta loucura toda, essa insanidade, não permite com que nós possamos enxergar que as pessoas estão aprisionadas dentro de um grande teatro. Ou tudo está errado ou tudo está certo. E quando tu te posiciona de uma maneira independente, quando tu te posicionas de uma maneira onde tu queres enxergar as coisas como elas são, as pessoas vão te jogar para aquele ou para o outro lado. Então, de fato, nos tempos pós-modernos, Joel, nós estamos enlouquecidamente socados numa grande caverna.
trabalha muito com crianças, adolescentes, né? Mais adolescentes, mais hoje, adolescentes. Né? Eu trabalho basicamente agora, a partir de agora, do 7º até o ensino médio. Bom, e muitos têm criticado, vocês têm uma ideia de que a minha geração sempre é melhor, né? Meu pai dizia isso, meu avô dizia isso, e hoje nós dizemos isso. A minha geração vai fazer falta, se não fosse a minha geração. Tu trabalha com as adolescentes agora, com essa nova geração que está vindo, e não a nossa, não a minha e a tua. Tem esperança nessa nova geração, ou eles estão realmente, como muitos dizem, alienados a tudo isso e construindo seu próprio mundo, sem uma afetividade, sem um amor, sem limites, muitas vezes? Eu acho que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Isso significa que, dependendo do lugar onde tu estiveres, tu não terás esperança. Tu não enxergarás possibilidades. Dependendo onde tu transita, tu vê esta esperança brotar e te anima. Quero dizer isso porque há algumas questões que poderiam, até para um próximo programa, se assim tu entenderes, que poderíamos trabalhar, que são relevantes. É a primeira vez na história, Joel, que os filhos saberão menos que os pais. Isso é cruel, mas isso é real. Há dados e estudos muito bem mapeados, muito bem transitados, onde demonstra que, de fato, as novas gerações sabem menos que os pais. Isto nunca ocorreu na história. De forma geral, as novas gerações rapidamente mostravam-se mais proeminentes na capacidade de enxergar o mundo, de resolver conflitos, de propor soluções, de empreender, e não está acontecendo. Por que acho que isso está acontecendo? Olha, alguns fatores. Um deles é que os bambambam do Vale do Silício resolveram vender computador para os filhos e telas para os filhos dos outros e deram livros para os filhos deles. Tem um livro muito bacana que eu acho que todo mundo deveria ler, que é um neurocientista francês e é uma série de artigos trabalhados por ele que mostram dados sobre o que está acontecendo com o uso das telas com as nossas crianças e jovens. A leitura já não existe mais, sendo que nós temos dados concretos, a ciência para isso, de que o ler é uma das ferramentas mais poderosas para a mente humana. A capacidade crítica, a reflexão, o contato humano, o desafio humano, eles são determinantes para a criticidade, para a capacidade de solução de problemas, para a inventividade e para a inteligência que se coloca no meio de onde tu estás. E isso está sendo negado porque hoje, pense comigo, hoje nós temos algumas modulações. Quando nós éramos estudantes, vamos voltar lá para um passado pitoresco, estudantes do fundamental e do médio, a professora ou o professor nos dava uma atividade, uma pesquisa, nós tínhamos que ir até a biblioteca, encontrarmos alguma enciclopédia, como a Barça, por exemplo, e lá nós tínhamos que escrever pra caramba, resumindo tudo aquilo, chegar em casa, fazer um novo resumo para poder apresentar o trabalho. Tempos depois, os alunos, quando nós pedíamos isso, os alunos iam lá no Google, o Google levava eles para algum site, levava eles para algum artigo e fazia com que eles pudessem fazer um resumo, pegavam um copia e cola, tal, mas tinha o trabalho ainda de resumir e organizar aquilo. Hoje nós temos, basicamente, inteligências artificiais de uso para texto em torno de 17, que são muito boas. Os alunos vão lá, simplesmente colocam o que eles querem, a inteligência artificial entrega completamente pronto o trabalho. Se quiser, por exemplo, uma apresentação, tu podes usar o site que tu quiseres, né? A inteligência artificial que tu entenderes se for necessário, e aí tu apresenta de uma forma fenomenal que nem um grande especialista teria a capacidade de fazê-lo daquela forma tão veementemente, tão rápida. Ou seja, tu não pensas mais. Tu não pensas mais. Tu não tens mais nenhum trabalho que exija o teórico. E isto, de fato, é uma caverna. O aprisionamento começou de uma forma diferente. Antes, tu aprisionava pelos grandes discursos ou tu aprisionavas pela força. Tu usavas o populismo
ou tu usavas a força do Estado, a força repressora, a força da nobreza, do medo, a força do capital. Tu usavas vários elementos e tu manipulava as pessoas. Hoje, a força ela entrou de forma agradável, através do entretenimento, com telas maravilhosas, com possibilidades homéricas, e as pessoas automaticamente renunciaram a pensar. Fazer com que as pessoas saiam da caverna hoje significa também desafiá-las a enxergar o mundo que elas não estão enxergando. O mundo não é este ou aquele. O mundo não é preto ou branco. O mundo não é o modelo que eu tenho. O mundo é um mundo de possibilidades. O mundo é um mundo de um território, uma vastidão que nós mal sabemos o que conhecemos. Eu fico pensando, dentro da nossa própria realidade, o mundo não é matéria. A materialidade é um abuso do mundo. O que menos existe no universo, Joel, é matéria. Essa é tudo energia. A nossa pequenez em entender que o David diz é a verdade é absurdo. Porque o próprio David, neste universo, é absolutamente nada. Tu imagine, a Terra faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte da Via Láctea. A Via Láctea tem bilhões de estrelas e milhares de sistemas parecidos com o nosso Sistema Solar, ou que fazem, né, com alguns planetas girando em torno de uma estrela como o Sol. Existem bilhões de galáxias. A galáxia do quintal, mais ao lado da nossa, que é Andrômeda, um dia vai se chocar com a nossa galáxia, daqui 5 bilhões de anos. Nós não conseguimos nem imaginar o que é chegar até lá. Eu fico pensando, tudo é tão limitado, toda a nossa capacidade até de nos movermos nesse mundo é limitada. Hoje, para chegar a Marte, eu levo 7 meses. Marte é o quintal da nossa casa. É do lado. Óbvio, existem alguns, por exemplo, pega algumas estrelas como Betel, até os caras deram na época, né? Era a casa de Deus, acharam a estrela maior, hoje tem muito maiores do que ela. Essa estrela, se tu pegasse um avião de carreira, um Boeing, que não precisasse abastecer, para tu dar uma volta nela, só nessa estrela, tu levaria 1000 anos. Ou seja, Joel, nós estamos falando de um mundo, um universo que eu creio Deus está envolvido nisso e dele procede todas as coisas, que é inimaginável. E aí acreditarmos que o fundo dessa caverna, acreditarmos que as falas das pessoas, que o conhecimento que nós temos hoje, ele é o que determina a realidade, o que determina como as coisas são, é de uma ignorância tacanha, não faz sentido nenhum. O mundo é muito mais. E Platão não está determinando o que é o correto, o que é o errado. Platão está dizendo que é necessário que todos nós saiamos da caverna e enxerguemos a luz. A realidade. E que busquemos a realidade. Porque a realidade também, Joel, ela trabalha, ela opera primeiro no campo da subjetividade. Para ti, o que é real é uma coisa e para mim é outra. Por isso que nós temos que sempre estar abertos ao conhecimento, ao novo, ao questionamento, a duvidar das coisas postas. Será que as coisas são como são? A Ivete Kist é uma grande amiga nossa, inclusive. Sim, grande abraço para ela. Ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, ó, toda pessoa que é assertiva demais te afasta, ou pelo menos desconfia. Ou seja, quem tem certeza demais, né, tudo é exatamente assim, é assado. Ou seja, ela diz faz parte da manada. Quando nós não nos questionamos as nossas atitudes, as nossas ações, né? E várias delas, inclusive o trabalho, a família, ou como eu estou fazendo uma atividade que eu faço há anos. Imagina agricultor, e a gente falava sobre isso, que a vida toda plantou com boi e arado. E de repente alguém aparece, ele nunca viu, mas tem um trator e diz, não, isso não vai funcionar. Enquanto que a ideia é dizer, será que isso funciona? Isso funciona de que maneira, né? Quando começou a aparecer, e hoje nós sabemos que o trator é fundamental para qualquer propriedade e não se usa mais boi arado. E isso faz parte de tudo que nós vemos ao nosso redor, né? Bom, o que eu acredito, estou vendo é hoje, mas e amanhã?
Bom, amanhã vamos acordar e ver o que acontece. Mais ou menos por aí. Claro, claro. Eu pensei até no arado. Na Idade Média, os freis franciscanos descobriram uma rotação de culturas. Eles descobriram que na Idade Média tinha grande problema de produção de alimentos. Várias pessoas morriam. O medievo, ele vivia em torno de 36 anos, era a expectativa de vida dele. 36 anos. Isso. Por isso que uma menina aos 12 anos, na primeira menstruação, já estava apta e já era dada em casamento. As pessoas com 30 anos eram velhas. E eu já acredito que nós viveremos em torno de 150 anos. Eu tenho essa convicção. Mas o que eu quero dizer lá nesta questão, né, desta vivência pequena, estava muito relacionada às doenças, né, à higiene, à péssima alimentação e a pouca produção agrícola. E aí os caras descobriram a rotação de culturas. Eles pegavam o mesmo terreno, dividiam em 3 partes. Nessas eles plantavam feijão, na outra eles plantavam batatas e a outra descansava. Aí depois jogava essa que plantava batatas para a que tinha descansado, a de feijão jogava para batata e a que tinha plantado feijão descansava. Sabe o que aconteceu? Eles descobriram que eles tornaram a produtividade mais de 100%. Ou seja, lá na Idade Média, pequenas reflexões, pequenas operações mentais os ajudaram a aumentar a expectativa de vida, a aumentar a produção de alimentos. Hoje nós temos tanta ciência, temos tanta tecnologia, de imputarmos à nossa vida pós-moderna uma qualidade que jamais nós tivemos. Mas, ao mesmo tempo, com esta qualidade, vem uma profunda alienação, porque tu entrega tudo para alguns ou para alguns sistemas, para supercomputadores, que são necessários no nosso processo hoje, são, desde que nós não percamos a nossa humanidade. E acharmos o ponto de equilíbrio é terrível. Por quê? Porque nós estamos delegando às inteligências artificiais, aos supercomputadores, um poder que nós não temos controle. Absolutamente não temos. Tem um filósofo chamado Nick Bostrom que diz que se nós não imputarmos, por exemplo, às inteligências artificiais nossos valores, nossos propósitos, será a última grande invenção que a humanidade fez. A última grande. A última grande invenção. E isso é real, nós sabemos. Mas as pequenas coisas que acontecem, ou os grandes acontecimentos da parte ou do ponto de vista do conhecimento, eles vêm e deveriam vir para melhorar nossas vidas. Mas não é para que nós renunciemos à busca da verdade, renunciemos o pensar. O pensar, a gente não pode negar o pensamento. Eu falar sobre isso, esses dias eu falava com um entregador e ele diz: Joel, se tirasse de mim o Google, em especial o Google Maps, eu estaria perdido. Por quê? Porque ele passa na rua, como confia apenas no aparelho, ele não fica cuidando do nome da rua. Ele segue a linha, o ponto onde precisa ser entregue. Não é como antes, tu precisaria conhecer a cidade, as ruas, onde morava fulano de tal, é perto de tal empresa. Hoje tu segue a linha e tu para onde te entrega. Mas até que ponto isso é prejudicial no futuro? Se cair o Google Maps, se não tiver mais, como é que esse entregador e tantos outros... Esse é um exemplo de milhares. Né? Teriam que trabalhar com algo muito desatualizado, que era o guia 4 rodas. É isso aí. Né? Tem até uma coisa engraçada. Minha esposa, certa vez, indo para a praia com o tal do guia 4 rodas, veio as amigas delas, e elas abriram aquilo, e daí estava perto da janela aberta, deu um vento, levou o mapa embora, e elas tiveram dificuldade para chegar na praia. Mas eu fico pensando que, de fato, a grande questão é como usarmos tudo a nosso favor sem que desaprendamos ou sem que paremos de desenvolver habilidades, competências que são extremamente importantes na história e na civilização humana. Nós não podemos perder isso. Por isso, detalhes, escrever, não digitar, ler, pintar, desenvolve partes do cérebro que são capazes de desenvolver profundamente inteligência. Negar estas coisas, renunciar a isso, ficando na frente de uma tela, vendo apenas maratonando séries, que é maravilhosa, ou jogando num videogame ou numa rede social, emburrece. Isso é provado. Alguns países já têm feito isso, né? Tem feito a reversão da tecnologia. Olha, primeiro
começa em ambientes onde nós temos maior controle, que são as escolas. No Brasil também, hoje, nós temos realidades que os alunos não podem usar telas, celulares, dentro do ambiente escolar. Eu acho que isso é necessário. E eu acho que isso permite que a caverna não seja tão densa. Por quê? Porque tu estar ali associado dentro de uma rede social, dentro de elementos de consumo profundo, de controle do que tu vês e de intencionalidade vinda das grandes, né, empresas, das big techs do Vale do Silício, é perigosíssimo. Ou também, a gente fala do Vale do Silício, na Califórnia, em São José, mas a gente também tem que pensar no Vale Chinês, no sul, perto da divisa com a Coreia do Norte, onde está todo o setor de tecnologia na China, desculpa, eu falei Coreia do Sul, na China, onde é o grande desenvolvimento tecnológico hoje do mundo, de um país que respira tecnologia. A China respira, é uma mas loucura. mais para outros, né? Porque a geração deles, eles não permite essa liberdade que nós temos. Mas assim, Joel, existem vários mitos nessa história toda. O meu cunhado está lá com meus sobrinhos e a minha cunhada. E o meu cunhado é um cara que vive nos Estados Unidos. Ele viaja todo tempo, todo mês está para lá porque é o trabalho dele. E ele gosta demais dos Estados Unidos, mas ele ficou apavorado. Ele já tinha ido à China, mas agora ele foi em Guangzhou, ele está conhecendo. Ontem ele mandou um vídeo para nós, eles dentro de um táxi, sem absolutamente ninguém. Sem motorista. Cara, a China, a tecnologia na China, nós não encontramos hoje de ponta para o usuário que tem lá. É uma loucura. E o que eles estão fazendo com o mundo, dentro dos métodos deles, dentro do controle social deles, o que se torna, penso eu, até mais fácil de se fazer por causa desse controle, mas que está oferecendo ao chinês uma mudança de vida e um acesso à tecnologia completamente extinto. Não estou dizendo que isso é bom do ponto de vista de controle, mas estou dizendo que eles estão vivendo um aprofundamento tecnológico inimaginável, que os outros países não estão dando conta. Não estão dando conta. O que está acontecendo é incrível. Mas também o processo deles é muito diferente. Eles têm escolas que ficam 24 horas abertas, Joel. Bibliotecas, 24 horas abertas. O que tu encontra de tecnologia nessas cidades são inacreditáveis. E o que nós estamos mapeando são inacreditáveis. Por exemplo, fronteira das línguas. Né? Fico olhando... Eu vi no Google Day, quando eles lançaram em maio uma nova ferramenta para o Google Meet, tu poder falar com as pessoas com um tradutor em tempo real, com a tua voz, isso nunca houve. Porque até agora tu usa, por exemplo, no telefone da Apple, ou tu pega o da Samsung, tu pega os melhores telefones, lá tem um tradutor que é uma voz mecanizada lá, que traduz. Esse não. Este eu escolho a língua, tu és um francês, eu sou um brasileiro que falo português, e eu vou fazer uma reunião contigo, com mais outras pessoas de outros países, todo mundo coloca qual a língua que quer ouvir, e eu começo a falar, eu coloco que eu quero ouvir em português, eu vou falar em português e tu vai me ouvir em francês, mas com a minha voz. O cara vai ouvir em italiano. Isso é real, isso chegou agora. Ou seja, nós estamos entrando para um mundo sem fronteiras. O grande problema é, será que é fácil, através da tecnologia, manter as pessoas na caverna? Creio eu que é mais fácil ainda. Mais fácil. O controle vai ficando a ponto que eu disse antes. Nós teremos um cérebro externo nas nuvens. Temos um cérebro biológico, mas teremos uma capacidade de leitura de estímulos, de pensamentos, de criação de sinapses artificiais que nós não sabemos nem o que acontecerá. Por isso, eu creio, sim, que a gente vive numa caverna. O detalhe, Joel, boa parte da humanidade sempre viveu em cavernas, do ponto de vista intelectual, de enxergar o mundo. Sempre. E eu vou te dizer, qual é o grande mal da miséria? É te aprisionar cada vez mais. Não te permite enxergar, não te permite ver, não te permite experimentar. Nós precisamos garantir que essas novas gerações e que esses velhos que já estão por aqui não fiquem cada vez mais alienados, mas que não renunciem ao pensar, ao agir, ao empreender. Eu não posso pensar, eu não posso admitir que quem crie oportunidades, quem crie ciência, quem faça isso, sejam os supercomputadores, as grandes informações que estão nestes grandes processos, né, nesses grandes códigos,
e o ser humano se torne o quê? Se torne apenas um usuário disso tudo, sem ser mais protagonista. Ao longo da história da humanidade, nós fomos os protagonistas. E nós resolvemos todos os nossos dilemas e os grandes desafios da humanidade com cooperação e com capacidade de reflexão. Quando nós negarmos isso a nós mesmos, estaremos imputando à humanidade uma escravidão e um aprisionamento do qual dificilmente nós teremos capacidade de sair e ver a luz do sol. Que pena. Agora, vendo um filósofo e teólogo, antes citou Deus. E a gente não vê muitos teólogos que acreditam em Deus, né? Pelo menos a gente tem percebido isso. O David Orlin acredita em Deus. Se eu creio em Deus? É. Estou pensando, porque tu estás me perguntando se eu creio ou se Deus existe. Sei lá, o que tu queres me perguntar. Tu mencionou que tinha uma força divina e Deus mencionou antes. Tu achas que Deus existe? Eu acho que Deus existe. Ah, entendi agora. Eu acho que é o que as pessoas gostariam de perguntar. Porque o David, os filósofos falam sobre muitas coisas. Ah, entendi. Mas nem todos eles acreditavam em Deus. O David acredita? Olha, do ponto de existência, eu tenho certeza de que Deus não existe. Da existência. Não existe. Vou te dizer uma coisa simples. Tudo que existe, criado de matéria, é. Se formos lá para a Idade Média, a gente vai ver um filósofo, São Tomás de Aquino, dizendo que nós seríamos sempre fruto de alguma coisa e não conseguiríamos levar isso ao infinito. Tu é fruto dos teus pais, que são frutos dos pais deles, assim vai, chegaríamos lá nos primeiros humanos, ou por uma fé mais judaico-cristã, chegaríamos lá no primeiro ser vivente, Adão e Eva, né? O ser vivente, e Eva significa humanidade. Chegaríamos lá neste protótipo inicial. Mas Deus não existe. Eu não creio que Deus existe. Agora, se tu me perguntar de outra forma, tu acreditas em Deus? Sim, eu creio em Deus. Porque Deus é. Quem existe, dele deriva. Existe essa cadeira, essa mesa, esse microfone, eu. Porque o que existe foi criado. Ou teve início de existência. Deus nunca teve isso. Deus é. Eu entendo quando as pessoas... Deus existe? Sim, eu entendo. Mas filosoficamente não é correto dizer. Deus é. Porque Deus não foi criado. De ninguém deriva. Dele vem todas as coisas. Inclusive eu gosto muito da passagem de Filipenses, né, que fez no momento, no ápice da história, convergir todas as coisas em Cristo. Tudo que está no céu, debaixo da terra, na terra. Ou seja, Deus é. E de fato, eu creio em Deus. E não tenho dúvidas de que a humanidade, apesar dos seus lapsos, das suas confusões, ela necessita de Deus e ela o busca. O ser humano é por natureza transcendente. As primeiras pinturas rupestres, as primeiras informações de inícios de comunidades pré-civilizatórias, o fator do sagrado estava presente. Tu não encontra em lugar nenhum uma cultura que não tenha o sagrado transcendental. Deus é, isso faz parte do DNA humano, isso faz parte da nossa existência humana. E eu sei que este Deus, ele é tão real e de forma filosófica e teológica, é muito sensível e muito possível se confiar em Deus. Eu te diria que, do ponto de vista humano e existencial, é muito mais difícil tu acreditares de que Deus não é, que não há, que não exista um Deus, né? Eu vou usar a palavra existência, que é o que as pessoas entendem, do que saber e entender que Ele está conosco, que Ele quer nos guiar, que Ele tem um futuro, uma esperança para todos nós, que os caminhos que nós temos hoje não são caminhos determinantes, mas são caminhos possíveis para que haja uma redenção na nossa existência como humanidade, na nossa singularidade e dentro do próprio cosmos. Há propósito para isso. Geralmente os filósofos, ou quem pensa mais, teólogos, que é o teu caso, as duas coisas, tem muito tempo de retiro, ou muito tempo sozinhos, meditam e tal.
Mas minha curiosidade é o que faz o David para não ficar pensando o tempo todo, porque senão a gente enlouquece, né? Diz aquele que fica isolado, vira um ermitão e daqui a pouco não reconhece o outro, né? Porque não se vê a si mesmo. O que o David faz para desopilar, para conseguir ter uma vida normal nesse mundo tão atribulado e constante mudança aí dele? Boa. Eu tenho uma esposa, uma filha, eu tenho uma família, eu tenho muito cuidado de não ser um chato, né, com os outros, questionando tudo, pensando tudo, não é muito a minha vibe. Não dá para fazer isso. Não é. Eu sou muito tranquilo, eu tenho uma capacidade mais operativa também, até porque eu trabalhei gestão, eu estudei e ando estudando outras coisas também, do ponto de vista acadêmico, e então eu tento enxergar o mundo, tento não ficar no campo apenas teorizante, não, bem pelo contrário, eu sou uma pessoa de muita praticidade, muita resolução de conflitos, eu utilizo muitas técnicas, eu opero por aí, gosto bastante disso, até trabalhei na Univates, até a pandemia, trabalhei, eu acho que 9 anos, trabalhando a questão de gestão de conflitos e tal, já me empenhei mais nisso do ponto de vista profissional, mas hoje eu tenho uma série de atividades que fazem com que o campo teórico, filosófico e teológico, que são muito profundos, que exigem muita determinação, muito empenho, não sejam apenas a centralidade do meu pensamento. Não, eu tenho muitas outras coisas e me divirto pra caramba, né? Eu gosto de séries, eu gosto de filmes, eu gosto de séries, inclusive, bem pipoca, porque são os momentos que eu consigo ter tranquilidade. Eu descobri que eu adoro cinema, por exemplo. Né? Adoro livros e cinema. Eu acordo 4 horas da manhã, Joel. 4? Ganhou de mim. Eu 4h15. E aí, Joel? Quer dizer, 5h15. 5h15. Uma hora depois. Opa! E eu consigo fazer várias coisas. Né? Eu sou produtivo do ponto de vista intelectual. Mas eu gosto, por exemplo, de umas séries pipocas. Estamos falando em caverna, né? A metáfora, a alegoria da caverna de Platão. Pô, eu gosto pra caramba de Stranger Things. Aquilo é uma grande caverna. Aquilo mostra, na verdade, uma dualidade de mundo. É muito inteligente a série, assim como Matrix, com Keanu Reeves, que é espetacular, né? Mostra esse grande aprisionamento que nós estamos vivendo nesse tempo, claro, com todo um roteiro da sétima arte. E eu fico fazendo algumas coisas bacanas. Eu gosto de futebol, não olho o Internacional, porque é o quadro da dor, daí eu não quero ficar brabo, eu não olho futebol. É melhor, isso, melhor. Né? E depois que tem as bets, então... Não, virou palhaçada. O mundo virou palhaçada. Né? O principal esporte do Brasil está ancorado em valores que vêm de aposta de pessoas que estão aí com ar de normalidade, quando nós estamos, na verdade, tendo sérios problemas, enriquecendo bets, empobrecendo pessoas, e por vezes pessoas que não têm condições nenhuma de estar investindo ali, deveriam estar pegando seu dinheiro, se tem esse dinheiro para colocar em algum lugar, que colocasse numa aplicação para poder ter um futuro, uma esperança melhor. E às vezes tiro da alimentação, né? É sério, até do Bolsa Família, tem do Bolsa Família. E eu, então, gosto de filmes, gosto de Stranger Things, né? Gosto de futebol, mas não fico vendo futebol, só quando o Inter estava bem, os jogos mais importantes eu conseguia ver. Gosto muito de música, Joel, gosto pra caramba de música, gosto de passear, de viajar e essa normalidade da vida, gosto de mexer nas coisas, mexer na terra, construir isto, aquilo. Está sempre envolvido. É isso, eu não paro. O que irrita o David? O que acha, isso não é legal? Eu detesto fanatismo. Detesto fanatismo. Eu tenho medo dos fanáticos. Por quê? Porque os fanáticos, eles imputam ao outro a destruição total. O fanático, ele entende que o mundo, a realidade dele é a única. E em nome disso, ele faz qualquer coisa pelo clube de futebol, pela religião, em nome de Deus, em nome da política, em nome dos seus grandes heróis políticos. E o fanatismo é uma linguagem perversa para a humanidade. O fanatismo mata pessoas, o fanatismo aliena pessoas, o fanatismo não permite o diálogo, o fanatismo não permite o contraditório. Gente fanática me irrita pra caramba e eu quero distância.
Se tivesse o poder, David, né, toda a sabedoria que tem, conhecimento, de tirar alguma coisa ou pôr alguma coisa no mundo, tu farias o quê? Eu posso fazer uma coisa, tu faria o quê? Bom, vamos pensar em tirar. Eu tiraria a ganância. Por que a ganância? Porque quando a gente pensa do ponto de vista de querer, desejar, é uma coisa. A ganância é algo que está por demais egóica e que tudo é para mim, tudo tem que me servir, tudo me pertence. E o mundo é dadivoso, o mundo não conhece essas fronteiras, não conhece esses territórios. O mundo, ele é um mundo que permite que todos nós possamos viver, todos nós possamos construir, todos nós possamos ser felizes. A ganância imputa a si mesmo uma doença perversa, uma psicopatia tão centrada, tão radicada, que não dialoga também. É como se tu fosses dono de tudo e tudo te servisse e tudo fosse para ti. E como eu te disse, crendo em Deus, mais dadivoso, amoroso, reparte todas as coisas do universo com todos, e em nada há ganância nele, eu tiraria a ganância, porque a ganância leva à falta de humanidade. E se eu pudesse colocar algo no mundo, eu tentaria derramá-lo de amor. Não daquela bobagem, não daquele romantismo, né? Porque a gente sabe que tem o amor erótico, o amor romântico, o eros. Tem 5 tipos de amor, basicamente, para os gregos: epitúmia, eros, filéu, estorge e ágape. O epitúmia é o amor muito... Filéu é o amor do amigo, amar os amigos. O estorge é o amor de afeição natural. O epitúmio é o amor mais intenso, ligado à questão toda da nossa sexualidade. O eros é esse romantismo, de fato, de acender, abrir a porta, acender a luz de velas. Amar as pessoas desta forma é interessante, né? Principalmente nessas relações de intimidade. E o ágape é o amor altruísta. Eu derramaria muito amor no mundo, porque talvez não exista falta de amor, mas existe muito falta de vivência amorosa. Porque não dá para definir, né, Joel? O que é amor, David? Define. Oscar Wilde... Escolhe uma das 5. O escritor dizia que definir é limitar. Mas se eu pudesse fazê-lo, eu pegaria o amor ágape, que é o amor mais altruísta, que não exige nada em troca, e eu derramaria no mundo. Porque este amor, ele é capaz de te entender, mesmo que seja diferente de mim, mesmo que tu não penses como eu. E mesmo assim, eu não renuncio a te ajudar, a estender a mão e a construir contigo. Esse é o amor ágape, que não exige reciprocidade. Que é salientado biblicamente por Jesus, né? Assim. Que ele diz que o elixir da vida, ou seja, a coisa boa do ser humano, é quando o outro está melhor. E a gente consegue entender quem é pai, né? Eu prefiro que meu filho seja melhor. Se meu filho estivesse doente, tiraria, colocaria em mim, porque é altruísta, ou seja, pensar o outro melhor do que eu, né? Tu sabes que, eu não sei se é exatamente isso, mas eu sei que o amar, eu dizia que não dá para definir. Mas se eu pudesse fazê-lo, eu diria que é fazer o melhor. E eu te digo o seguinte, Joel, várias vezes eu amo o que faço, mas várias vezes eu desejava ficar em casa. Mas como eu amo o que eu faço, eu chego lá, mesmo querendo estar em casa, deitado numa rede, tomando aquele café, seja lá o que for, eu vou lá e dou o meu melhor. Um pai, uma mãe, muitas vezes, ele não quer fazer e não gostaria de fazê-lo. Mas não é isso que determina se ele ama ou não. O que determina se ele ama é quando ele faz o melhor. Quando nós fazemos o melhor, nós demonstramos o que é amor. Eu duvido que Cristo desejava vir para cá para sofrer. Ele não é sadomasoquista, ele não é masoquista, ele não queria isso. Mas ele veio porque ele entendeu que ele deveria fazer o melhor. Quando nós entendemos que nós devemos fazer o melhor, não há espaço para fanatismo, não há espaço para ganância, não há espaço para dúvida, mas também não há espaço para certeza. Há espaço para um caminhar. E aí lembra que temos corações ardentes, mãos juntas, pés a caminho. A vida é isso. É caminharmos. Isso é amar. É agir, mesmo quando a gente não está a fim de fazer, mesmo quando a gente gostaria de estar longe,
Nós vamos ali e fazemos o nosso melhor. Pô, que legal. Encerramos bem, hein? Vai ter que vir mais vezes. Pode ser, David? É um prazer, muito obrigado. Obrigado por teus ouvintes me ouvir. Obrigado por ter a tua paciência comigo. E eu demoro um pouquinho para ir pensando, mas à medida do pouco que falamos, espero ter contribuído. Contribuiu muito. De alguma forma. Muito bem. Obrigado. Esse David Olim, filósofo, teólogo, né, que já trabalhou em vários lugares, na Univates, né, está no Madre Bárbara, de uma rede muito grande. Inclusive foi comentarista também da Rádio Independente. Teria que voltar, hein? O pessoal sente saudade dos teus comentários lá. Muito obrigado, João. Vão ter que melhorar o salário, não? Ou é só tempo mesmo? O salário a gente pode resolver, tempo é contigo. Tempo, tu estavas com o Bruneto, o Bruneto que manda lá. Não, mas é só tempo. Só tempo, então vamos resolver isso. Bom, David Olim hoje no Eu Podcast. Quem será que na semana que vem vai estar sentado aqui conversando com a gente? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcast. Compartilhe, comente, né? Mande isso para que você ache interessante para alguém que faça alguma diferença na vida. Um grande abraço, até a próxima semana.